Boa noite, Bruna. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Sem máscara, finalmente. É verdade. Aí, o pessoal do chat que queria ver a Bruna Morato sem máscara, tá aí. Obrigado pela tua presença aqui, Bruna. Eu que Bom, agradeço. eu vou começar logo te perguntando o seguinte: saiu o relatório final, obviamente a minuta que está em discussão com os demais senadores, né, a minuta do Renan Calheiros, está em discussão com os demais senadores. A Prevent Senior ganhou um capítulo especial, mais 100 páginas do relatório dedicados aos crimes bárbaros que foram trazidos à tona graças a você, graças aos médicos que você representa, que tiveram a coragem e o compromisso, né, com a sociedade de trazer todas essas barbaridades à tona. Tudo isso levou não só a reforçar os crimes que foram investigados pela CPI aqui, como também levou à abertura de uma CPI em São Paulo. Você, inclusive, já está participando dessa CPI. Primeiro, eu queria que você avaliasse este relatório final da CPI aqui de Brasília. Você acha que os crimes foram contemplados? Você acha que valeu a pena trazer isso tudo, apesar das ameaças e afins? Sim, eu acredito que o trabalho tenha valido a pena. Eu acredito sim que essa CPI fez um trabalho muito sério e muito importante para o Brasil, sem dúvida nenhuma. O apoio que eles deram a tudo que ocorreu, a explicação que eles deram, o espaço e análise de tempo, por mais de uma vez, eles estenderam o que estava proposto com relação a tempo, eles levaram as vítimas, ouviram as vítimas, conseguiram intimar um médico que se identificou depois como um dos denunciantes, levaram também o senhor Tadeu, o doutor Tadeu, que é um sobrevivente. Então, eu vejo que a CPI conseguiu cumprir um importante papel para o país e para todos nós que estávamos sofrendo durante esse período de pandemia. Como é que você responde a algumas alegações, especialmente de senadores governistas, né, de que essas vítimas, esses parentes de vítimas que estiveram na CPI, estavam ali de alguma forma manipulados politicamente por partidos e afins? Eu tenho visto e ouvido, né, muitos comentários a respeito dessa possível manipulação. Eu acho que o óbito é algo que não dá para manipular. Ou a pessoa está viva ou ela já faleceu. Então, o fato é que essas pessoas faleceram e faleceram por Covid. Então, é indiscutível que essas famílias em luto sofreram pelo óbito de seus parentes. No caso daquela menina de 19 anos, depoimento muito emocionante, que perdeu o pai e a mãe, hoje cuida da irmã. Teve um outro senhor que perdeu o filho, um filho muito jovem, aquela outra senhora que perdeu o pai e a mãe. Então, é impossível você manipular o relato de pessoas que realmente perderam seus parentes. Me fala uma coisa, como é que surgiu, como é que você foi procurada, qual foi ali o primeiro contato que você teve com esses médicos? Foi um médico, já foram vários? Como é que eles te procuraram e qual foi a tua primeira impressão quando essas denúncias chegaram? Foi de incredulidade? Como é que você reagiu a isso tudo? Eu agradeço muito essa pergunta, principalmente por essa ser a primeira pergunta. E eu compreendo que muitas pessoas tenham dificuldade em entender a complexidade de tudo que ocorreu. E eu sempre digo isso porque eu mesma levei mais de um ano para acreditar. Eu já disse isso algumas vezes e continuo dizendo. O primeiro contato que eu tive foi em março de 2020, e o primeiro questionamento foi a respeito da impossibilidade de utilização de equipamentos de proteção individual dentro da rede Prevencênio. Então, nesse momento, eu fui procurada por alguns médicos, inclusive um deles era diretor clínico de uma unidade, e a alegação dele é que na unidade em que ele trabalhava, não estavam autorizando que os médicos e os enfermeiros e demais funcionários utilizassem o equipamento de proteção individual, que na época se limitava tão somente ao uso de máscara N95. Então, houve uma proibição por parte da coordenação, ou melhor, da direção executiva da empresa, que essas pessoas utilizassem máscara N95. Então, esse foi o meu primeiro contato. E por ser um assunto estranho e uma abordagem estranha, eu, apesar de ter orientado, sinceramente não acreditei que fosse possível
que alguém, em meio a uma pandemia, determinasse a não utilização de EPI dentro de uma unidade hospitalar. Mas, ainda assim, eu ali prestei os esclarecimentos necessários e expliquei qual que era a responsabilidade caso isso, de fato, se concretizasse. Depois disso, eu tive um segundo contato, e aí era com relação a um suposto protocolo, que na verdade não é suposto, né, que depois se transformou em protocolo obrigatório. Esse protocolo aqui, que a Prevent diz não existir, mas eu vou até aproximar aqui da câmera. Eles dizem que não existiu o kit COVID, mas aqui está o kit COVID, os medicamentos e aquele medicamento da pesquisa, que é aqui, que era a acidromicina e a hidroxicloroquina. Eles disseram que não existe, mas esse protocolo existiu, não só existiu, como ele foi aplicado. Então, a dúvida, num segundo momento, foi a respeito da aplicabilidade obrigatória desse kit de medicamentos. E aí, a minha orientação foi a mesma, que faz parte do conjunto de prerrogativas do médico, a autonomia médica, e não era possível que uma instituição estabelecesse um protocolo obrigatório, tirando do médico a autonomia. Ainda assim, eu também estranhei, porque me pareceu muito absurda a obrigatoriedade, não a prescrição, porque naquele momento, entre março e abril, a hidroxicloroquina era de fato uma esperança. Não essa combinação de hidroxicloroquina com azitromicina, mas a prescrição da hidroxicloroquina. O que eu discordei na época foi a respeito da obrigatoriedade. Pouco tempo depois, dias depois, eu fui procurada e aí informaram a possibilidade da diretoria executiva da operadora ter feito um suposto acordo com membros ali que assessoravam o governo federal, que depois, durante a CPI, foi denominado gabinete paralelo. A história me pareceu, sinceramente, muito fantasiosa e assustadora naquele momento. E eu não acreditei de novo. Falei, não é possível. É possível que o diretor executivo tenha, sim, dado mais ênfase a alguma coisa, mas não é possível que o governo federal tenha se aliado a uma operadora de saúde privada para a produção de uma pesquisa. Enfim, eu também não acreditei. Fui acreditar tempos depois. Isso já durante a CPI ou isso é anterior à CPI? Então, eu ouvi todos esses relatos em 2020. No fim de 2020, eu estava convencida que alguma coisa estranha tinha acontecido, mas eu não tinha tanta clareza, para falar a verdade. Eu só fui ter clareza no fim de março de 2021, início de abril de 2021. Aí sim, quando eu conheci um médico plantonista, que inclusive se identificou, é o Dr. Walter, e o Dr. Walter, ele me fez o relato na condição de plantonista. Foi a primeira vez que eu conversei com um médico que não tinha uma posição na direção, ele não tinha uma posição tão alta, e era um médico que atendia o paciente de porta, que a gente chama. E aí eu vi que todos aqueles relatos assombrosos, de fato, eram verdadeiros, e ele, na condição de médico plantonista, ele conseguiu relatar de forma muito especial, e aí sim, de lá para cá, eu escutei relatos também de enfermeiros e outros profissionais que corroboram com todas as informações, e aí ficou muito claro que tudo realmente aconteceu. Como é que você entendeu que era uma prática da rede, esses experimentos pseudocientíficos? Quando você entendeu que era uma prática realmente e não uma coisa ali pontual de determinados médicos? Então, eram tantos experimentos que daí veio a dificuldade de entender o que estava acontecendo. Então, vamos pensar no primeiro conjunto de experiências. O primeiro conjunto de experiências, que é aquela que foi determinada pela pesquisa e limitada pela pesquisa, era a prescrição obrigatória desse conjunto medicamentoso para qualquer paciente com sintomas gripais que entrasse em contato pela telemedicina. Ou seja, qualquer paciente com sintomas gripais que ligasse na central de atendimento da rede Prevent Senior, ainda que não tivesse efetivamente feito nenhum exame, ele era ali prescrito o kit COVID. E o que é arriscado a respeito desse caso é porque você não analisa os fatores de risco. Então, a gente tem pacientes que faleceram e de forma muito grave, que tinham cardiopatias e que receberam o kit COVID. Não havia indicação, orientação para essa prescrição, isso não foi respeitado, esses pacientes vieram a falecer. Então, com relação a esse primeiro momento de pesquisa, além de você ter pessoas que foram, de fato, efetivamente feitas de cobaia, porque a partir do momento que você participa de um experimento, na condição de sujeito, toma medicamentos, você automaticamente recebe o nome de cobaia. Então, a expressão cobaias humanas é uma expressão correta,
uma vez que houve o registro dessa pesquisa. O que ele não foi autorizado, mas o registro houve. Não só houve o registro, como foi publicado o pré-print desse estudo, que também já foi disponibilizado, não só à Câmara, mas também pelo próprio diretor do CONEP, que também se manifestou e apresentou o estudo e o pré-print. Então, essas pessoas faleceram porque foram medicadas e erroneamente medicadas. Aí o que não se sabe com clareza é o quanto o medicamento contribuiu ou não para o óbito dessas pessoas, mas o fato é que elas foram a óbito e esses óbitos foram omitidos da pesquisa, porque a pesquisa não cita nenhum óbito, quando na verdade houveram inúmeros óbitos. Por que essas denúncias não chegaram antes à CPI? Elas acabaram sendo veiculadas através primeiro da TV Globo, depois os demais órgãos de imprensa entraram, obviamente, na cobertura. Por que ela não chegou antes, via CPI, ela não foi colocada logo no início da CPI? A gente tem a sensação de que foi ali, já na reta final, que inclusive a própria CPI poderia ter tido mais tempo se ela tivesse chegado anteriormente. Você está certo, tem toda a razão, agradeço também por essa pergunta. Na verdade, a culpa foi minha, e eu assumo a culpa com relação a isso. No primeiro momento, nós também não acreditávamos que a Prevent Senior não iria aceitar o acordo que foi proposto. O acordo proposto pelos médicos, que, por sinal, vários deles ainda estão dentro da operadora, o que me causa espanto também, para falar bem a verdade. Esses médicos, eles queriam que a Prevent Senior assumisse publicamente que foi feita a pesquisa e que essa pesquisa não chegou a nenhum resultado conclusivo, ou seja, que não existia como provar que a hidroxicloroquina fazia bem ou que era eficaz para o tratamento da Covid-19. O segundo ponto é que a Prevent Senior assumisse o protocolo institucional e assumisse que determinados medicamentos foram prescritos de forma obrigatória, que os médicos não tinham autonomia. E o terceiro ponto é que a Prevent Senior assumisse a responsabilidade por eventuais ações, uma vez que esses médicos estavam sendo ameaçados. No início da CPI, a certeza que existia era que a Prevent Senior iria aceitar esses termos e para conseguir trabalhar a sua imagem, ficaria evidente que ele iria se manifestar publicamente assumindo tudo o que aconteceu. Essa era uma certeza dos médicos. Inclusive, era minha também. Nós não contávamos com a possibilidade da Prevent Senior negar um fato tão concreto, ainda mais com uma denúncia que veio da própria direção. Contudo, a Prevent Senior negou, e com a negativa da Prevent Senior, não havia outra alternativa, senão, depois que doutora Anísia Yamaguchi e inúmeros outros médicos e depoentes que adotaram também essa cultura de negacionismo citar a Prevent Senior como exemplo de sucesso no tratamento com esses medicamentos, aí foi necessário, depois do depoimento da doutora Anísia Yamaguchi, em que foi solicitado que ela desse um único exemplo no mundo de algum lugar que tenha conseguido provar a eficácia desse conjunto de medicamentos, e ela cita a Prevent Senior como uma empresa que teve sucesso, aí sim foi necessário. Então, logo depois desses depoimentos, nós começamos a montar, estruturar a denúncia e encaminhamos essa denúncia para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Digo mais, a partir do momento que eles tiveram contato com a denúncia, eles também duvidaram da gravidade das denúncias e levou muito tempo para que eles acreditassem, tempo esse que eu considerei fundamental, porque tudo foi duplamente verificado. Nós fizemos um levantamento, eles fizeram um segundo levantamento, eles verificaram as informações, a validade dos documentos, até porque eram denúncias muito sérias. Até que nós conseguíssemos solicitar todas as certidões de óbitos, os prontuários possíveis e fizéssemos a checagem, não só com os médicos denunciantes, mas também o cruzamento de dados com as famílias e com as vítimas que sobreviveram, isso levou muito tempo. Entendi. Você entregou para a CPI e aí eles começaram a rechecar tudo. Isso foi quando que você entregou na CPI? Foi qual mês? O contato que eu tive com ele foi no início de agosto. A denúncia foi entregue no dia 30 de agosto, se não me engano. Então, só no fim do mês, até nós finalizarmos a denúncia com todos os pontos e com a checagem de todos os documentos. Havia uma preocupação grande em que tudo que fosse alegado, dada a gravidade do caso, tivesse um conjunto probatório bem substancial.
E foi isso que foi feito. Então, de fato, demorou muito, eu entendo, eu compreendo, e eu ainda falei para eles, eu falei, olha, vocês levaram 30 dias, eu levei 12 meses, então eu compreendo a dificuldade que as pessoas tenham em acreditar e em aceitar o que aconteceu. O que você espera que a CPI da Alesp avance em relação a daqui de Brasília, a do Senado? Eu não sei se irá ocorrer uma CPI estadual, né? A da Câmara dos Vereadores, certamente. A diferença que eu vejo que é muito clara é que aqui na Câmara dos Vereadores eles estão muito preocupados com as questões municipais, e essas questões, elas estão me surpreendendo também. Então, eu não tinha uma noção do índice de mortes, por exemplo. O doutor Pedro Batista, quando ele foi depor, ele falou que o índice de mortes era metade do estado de São Paulo. Sendo que a média, então, de mortes é de 15%, então nós acreditávamos num número que era de mais ou menos 7,5%. Passou um pouquinho no depoimento dele, ele começou a citar números. E quando ele citou o número de internação e o número de óbitos, a gente chegava ali a uma estimativa de 14%, 15% de óbitos. Contudo, a CPI que está acontecendo na Câmara já apontou um índice de 40% de óbitos, que é o mais alto do Brasil, e que está sendo investigado, isso de números oficiais transmitidos ao sistema pela própria rede Prevent Senior. Então, notificações que foram feitas pela própria rede. Isso porque a gente também leva provas de que houve subnotificação. Então, nesses números nem estão todos os casos, até porque existem casos que nós levamos a conhecimento que não foram notificados, ou que, se foram notificados, as certidões de óbito não condizem com essa informação. Então, isso é muito assustador e é um número realmente muito alto. Outra coisa que eles levantaram é a respeito da licença desses hospitais. Como a rede Prevent Senior conseguiu funcionar com 13 hospitais, denominado Rede Santa Margiora, dos quais 7 não tinham autorização para funcionamento. Então, eles têm uma rede hospitalar onde mais da metade deles não tem autorização de funcionamento. Então, esses levantamentos que eles fizeram, eles são diferentes do enfoque da CPI Federal. A CPI Federal, ela teve um enfoque mais nessa possível relação entre o governo federal e a instituição hospitalar, e a possível sensação de segurança frente à não intervenção da Agência Nacional de Saúde ou de outros órgãos que deveriam fiscalizar e não fiscalizaram. Já a conduta da CPI municipal, ela é diferente. Ela trouxe a presença do diretor do CONEP, que falou da não autorização para pesquisa, não de uma pesquisa, mas de inúmeras pesquisas que foram realizadas pela operadora de saúde, pesquisas essas que estão registradas nos prontuários dos pacientes, que nunca tiveram autorização para começar, mas que esses pacientes, inclusive, assinavam e davam autorização. Outras pesquisas que eles sequer assinavam uma autorização, mas a medicação era prescrita, como no caso da flutamida. Então, esse enfoque diferenciado mostra que ela será investigada sobre diversos aspectos e com parâmetros aí importantes para que a gente chegue na verdade. Bom, eu imagino que você começou defendendo médicos, né, ali se queixando de questões quase que trabalhistas, né, funcionais e tal. Isso se expandiu, virou um escândalo nacional, virou um escândalo internacional. É isso, você tem mais uma CPI na Câmara de Vereadores, você teve a CPI aqui também, já relatou toda essa participação do governo federal e com pedidos de indiciamento dos responsáveis, dos gestores, dos dirigentes desse plano de saúde. Você, como advogada, você continua defendendo esses médicos do ponto de vista aí mais trabalhista, civil? Você agregou aí vítimas, familiares de vítimas. O que você espera também que essas duas CPIs agreguem numa ação que eu imagino que você vai mover contra a própria Prevent Senior? Sim, essa foi uma pergunta mais complexa, né? Então, eu vou responder ela por parte. Então, vamos lá. No início, eu fui contratada porque eu sou especialista em resolução de conflitos de alta complexidade. Eu tenho uma especialidade específica, que é a condição de ser mediadora, conciliadora, negociadora
E esse era o objetivo dos médicos no começo. Então, o objetivo dos médicos lá, quando eles começaram a trazer esses questionamentos em 2020, é que em um determinado momento nós conseguíssemos negociar a autonomia médica. O que esses médicos queriam lá atrás? Eles queriam trabalhar com autonomia e queriam preservar a vida e a saúde dos seus pacientes, porque os médicos, eles não concordavam com essa conduta. Não existia uma ciência por parte dos médicos com relação a esses protocolos. Eles eram extremamente resistentes em aceitar aqueles protocolos formulados, seja pelo Instituto Prevent Senior, ou seja por esse grupo de assessores intitulado posteriormente pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Gabinete Paralelo. Então, os médicos não concordavam com as condutas clínicas, e eles estavam sujeitos a essa concordância, e aí me contrataram para levar essas informações à direção. Eles queriam que isso chegasse diretamente à presidência da empresa, porque eles achavam, de algum modo, que os presidentes da empresa desconhecessem os meandros dessa situação. Acredito hoje, falando hoje com a visão que eu tenho da empresa, que tenha sido grande ingenuidade da nossa parte acreditar que os presidentes desconheciam essas práticas. Num determinado momento, nós acreditávamos que sim, e hoje eu vejo com um olhar até de tristeza, e aí fica a experiência de que a situação como ela chegou, seria praticamente impossível que eles não soubessem de tudo que estava acontecendo, mas nós acreditávamos que eles, de fato, não sabiam. Depois, quando eu levei a questão para a CPI, o objetivo era que a Rede Prevent Senior assumisse as condutas, e aí eu ressalto a importância que teve a assinatura do TAC, porque o termo de ajustamento de conduta já diz o nome, é o termo de ajustamento de uma conduta que estava irregular. Então, a partir do momento que você assina o TAC, você reconhece a ocorrência de determinadas condutas e diz, olha, a partir de agora, minha conduta passará a ser regular, irei ajustar aquele comportamento. Então, questões que estavam delimitadas e que foram citadas no TAC é parte de algo que nós queríamos, que era que a rede assumisse o protocolo, que era que ela assumisse a responsabilidade por coisas que ocorreram. Então, ações futuras... E parasse de impor o tal do kit Covid no tratamento, como protocolo. Exatamente. Então, ações futuras, nesse sentido, eu não vejo tanta necessidade. O que é possível são eventuais ações de cunho indenizatório, que aí as vítimas podem ajuizar com qualquer que seja o escritório, caso se identifique a responsabilidade da empresa. É o que eu falo para as pessoas também. É importante, nesse momento, respeitar o processo de investigação. Só considero um tanto quanto arriscada e temerária a defesa que a Prevent Senior vem utilizando em negar, em dizer que essas alegações são alegações fantasiosas. Na verdade, eu acredito que isso seja um ato de total desespero da empresa, porque, veja, não existe fantasia, são documentos. É um conjunto de documentos que provam um conjunto de condutas que vem em contexto a documentos oficiais, como declarações de óbito. Então, eu não tenho condições de fraudar declaração de óbito, prontuário médico e protocolos institucionais. As informações que nós temos, elas não foram tiradas de algum lugar, na verdade, é a organização de documentos, que são os documentos extraídos do próprio estudo, que foi levado ao CONEP, com a identificação desses pacientes, o óbito desses pacientes, que foi registrado no cartório de registro de pessoas naturais, os prontuários que foram disponibilizados pela própria operadora de saúde, que estão no sistema da própria operadora de saúde, alguns deles foram entregues para os órgãos de controle, como o CREMESP, por exemplo, e o que nós fizemos foi organizar essa documentação, não houve manipulação de informação, como eles alegam, então não existe absolutamente nada de fantasioso. Outros profissionais de outras redes te procuraram? Sim, eu recebi procura de profissionais, não só da Prevent, mas de outras redes. O que me preocupa nesse caso é o enfoque. Muitos profissionais alegam que em um determinado momento foram orientados a prescrever a hidroxicloroquina como tratamento, só que existe uma diferença entre orientação e determinação. Então, orientação é uma coisa. Então, naquele momento, se existiam pesquisas, se existiam indícios de que isso poderia ou não funcionar, e você tinha autonomia para prescrever, e tinha orientação de que se quisesse prescrever poderia, eu não posso dizer que a orientação foi uma determinação, diferente do que aconteceu na Rede Prevent Senior, que houve a determinação. Os médicos que não prescrevessem, eles sofriam punições, penalidades.
E aí eles passaram a ser perseguidos. Esses médicos, eles tinham que passar por um controle. Então, tinha ali um controle estatístico de quantos kits eram entregues por dia, quantas eram as prescrições. Além de tudo, o medicamento não era prescrito, ele já era entregue num saquinho plástico, como eu mostrei para vocês, e esse kit ele só aumentou. E o que mais me choca, o que mais me chama a atenção, não é só a prescrição do kit para pacientes com sintomas gripais, mas o modo como foram tratados os pacientes internados. E todas aquelas experiências que fizeram com pacientes em condições graves, já internados, em que foram testados medicamentos que não é que não tenham eficácia comprovada para a COVID, é que cuja prescrição era totalmente contrária a tudo que se sabe sobre Covid. Então, você prescrever para uma mulher um medicamento para câncer de próstata, para ver o que acontece com ela que tem Covid, isso é gravíssimo, que é a flutamida. Você aplicar célula-tronco no pulmão de uma pessoa, como fizeram no caso de pacientes, sem autorização do órgão competente, sem autorização para a utilização daquela célula-tronco ou daquele procedimento, isso é gravíssimo. Você auto-intitular uma terapia, que é a terapia de nanopartículas, usando um medicamento que é o metatrexato, é criminoso, porque não existia nenhum protocolo para isso. Não, a gente viu aqui, eu até trouxe no programa, numa outra oportunidade, o pessoal querendo usar até whey protein para curar Covid. Eu fico aqui escandalizado. Tem no kit. Eu fico escandalizado com tudo isso. Eu acho que os nossos espectadores todos ficam também. A ANS aí tardiamente resolveu implementar um regime de intervenção lá na Prevent, mas eu vejo muita gente defendendo o fechamento desse plano de saúde, dessa rede de hospitais, porque agora você tem esse fenômeno, né? Rede de hospitais com planos de saúde, grupos regionais. A gente até publicou aqui no site que o Paulo Guedes, antes de vir para o governo, tinha criado um grupo também desse, que agora está crescendo bastante. Mas eu te pergunto, você que está aí, que defende os médicos e tal, você acha que é o caso? A gente percebe que diante de um total descontrole desses experimentos, né? A gente está falando de uma coisa que não tem nenhuma conexão com o que se espera de uma realidade científica, de um hospital, de um tratamento de saúde. Quer dizer, foge a compreensão, né? De fato, é uma surpresa que a gente esteja se deparando com esses comportamentos que, sei lá, a gente esperava isso... que isso fosse registro histórico, né, lá do nazismo e tal, e não em pleno século XXI, uma situação como essa. Não é para fechar essa Prevent Senior, não? Com relação ao registro histórico, eu concordo totalmente com você. Eu não tinha visto, estudado, tido conhecimento de nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial, tanto é que na denúncia feita eu traço um paralelo com o que aconteceu durante o período do Reich, que foi terrível. Agora, com relação ao fechamento da rede, eu me preocupo e me importo com esses 550 mil segurados, uma vez que é um contingente muito grande. O sistema de verticalização de serviço é o sistema problemático, que você tem a operadora de saúde e você também é dona dos hospitais. Eu não entendo que isso, de alguma forma, viabilize o negócio, porque existe um conflito de interesse evidente em você tentar baratear e aproveitar o valor que foi ali dispensado por aquele segurado, que naquele momento também específico precisará utilizar o plano de saúde, às vezes tendo um gasto muito maior do que a contribuição que ele deu anteriormente. Então, esse sistema de verticalização que torna a equação perigosa. Agora, veja, eu acredito que essas 550 mil vidas, elas precisam ser, de algum modo, preservadas. Então, a empresa em si precisa se estudar o que irá ser feito com essas vidas e com a rede hospitalar, porque, por outro lado, nós também temos uma rede hospitalar boa, e com relação à estrutura hospitalar, eu não tenho críticas, passei a ter, depois que descobri que elas não tinham autorização, aí é um grande problema, um problema que eu desconhecia, não sou especialista em direito administrativo, então nem sei explicar como é que eles conseguem que um hospital, uma unidade como a unidade do Dubai, que é uma unidade gigantesca,
de luxo, muito bonita, cujo registro na prefeitura é de terreno, isso causa estranheza, porque alguém vai ter que assumir aquela unidade hospitalar que, estruturalmente, quando a gente olha para aquela rede, me parece um hospital de ponta. Então, pensar ou cogitar a possibilidade de fechamento do plano, eu acho algo muito temerário. Aos mais de 13 mil funcionários e aos 550 mil beneficiários. Agora, de fato, o que precisa acontecer é uma intervenção séria para que essas pessoas tenham seus direitos preservados. Os funcionários continuem trabalhando e os segurados sejam de fato segurados, porque eles estão numa condição, ou estavam durante a pandemia numa condição muito ruim, numa condição muito perigosa. E os responsáveis punidos, né? É Sem o que dúvida. se espera. Sem dúvida. O que eu sempre digo é que é fundamental que esses profissionais eles sejam identificados e punidos para o bem das pessoas da sociedade. Tem que se averiguar o que aconteceu, quem foi o responsável e, principalmente, que as pessoas têm falado um pouco disso, por que aconteceu. O que eu não aceito em 2020, em 2021, a gente vê práticas tão monstruosas. E eu entendo, mais uma vez, eu entendo todas aquelas pessoas que dizem não acreditar. É uma história gravíssima, um histórico terrível. Infelizmente, Bruna, esse tipo de coisa acontece, é igual acidente de avião. São várias causas, né, que acabam levando ao acidente. Desde o alvará, que é liberado sem fiscalização ou mediante propina, dessas fraudes documentais que você mencionou. A gente já viu que a CPI da Câmara de Vereadores já verificou que a Secretaria Estadual não fez a fiscalização devida, assim como a ANS. Então, assim, tem muita corrupção envolvida, obviamente, tem muita negligência, muita incompetência, certamente, envolvida nisso, e o que a gente espera é que essa contribuição de vocês gere a responsabilização dessas pessoas, né? Porque, de fato, não é possível que a sociedade brasileira permita a ocorrência disso. Se houver impunidade, vai haver a repetição de um fenômeno dramático como esse. Então, os responsáveis precisam ser punidos e punidos com rigor. Essa gente precisa ser condenada e presa. Obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. Quer fazer alguma consideração final? Não, só isso, eu realmente acho que você falou tudo. Eu acho que o que a sociedade espera e o que nós esperamos é realmente essa punição com rigor. Nós imaginávamos no primeiro momento, aí, de forma muito infantil mesmo, de forma muito inocente, que a presidência da empresa, uma vez identificando os responsáveis, faria isso de forma exemplar. A tristeza que nos causa é saber que houve uma participação, ou que há indícios de que houve uma participação de todos. Então, agora se faz mais do que necessário. Não só a intervenção, como ela vem sendo alinhavada, antes até da própria identificação e punição. Alguém precisa intervir na rede Prevent Senior para o bem desses segurados e para o bem desses funcionários que, no dia do meu depoimento, foram tão alegremente, vamos dizer assim, fazer uma manifestação em frente à Câmara, gritando e dizendo que confiam na Prevent Senior. Eu acredito que ali é a política do desespero, é o desespero para tentar garantir o emprego. Com certeza. Você está com proteção policial? Sim, foi concedida a proteção da Polícia Federal. Já desde o dia do meu depoimento no Senado. Desde o dia do depoimento. Você recebeu mais alguma ameaça? Não, felizmente não. Eu tenho recebido nas redes sociais, por sinal, pensam até que é fake a rede, porque eu tirei muita informação pessoal e tenho colocado o mínimo de informação possível, mas eu tenho recebido poucos, mas alguns comentários maldosos, mas ameaça, felizmente, desde o meu depoimento, eu nunca mais recebi nenhuma ameaça. Se acontecer, liga para mim, a gente denuncia aqui no Antagonista. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Muito obrigada. Aberto aqui para futuras colaborações. Boa noite, Bruna. Boa noite, muito obrigada.